Pessoal, nesse vídeo eu vou trazer aqui a resolução desse problema, tá? É um problema que a princípio aqui parece um pouco difícil, né? Pela aparência dele mesmo, né? Aqui ele dá uma expressão em x, né? X mais um sobre x, igual a esse valor numérico aqui, né? Esses três radicais. Depois ele pede que calcule, né? Esse x elevado a 2024, mais o inverso aqui de x elevado a 2024. Então, realmente, parece um problema bem difícil. Porém, com a técnica, utilizando números complexos, né, uma técnica muito interessante, torna esse problema, né, e problemas semelhantes a ele muito simples, tá bom? Então, vamos lá resolver essa questão. Temos o seguinte, pessoal. Se a gente assumir que x é da forma é um número complexo que tem módulo 1, tá? E depois eu vou explicar o porquê isso, né? O ponto é, a gente coloca na forma trigonométrica, tá? X é igual a cosseno de θ mais i seno de θ, tá? Ou seja, a gente normalmente escreve essa forma trigonométrica nessa forma aqui, né? Sig de θ, só para abreviar mesmo, né? Não ficar escrevendo tudo isso aqui. Então temos um x da forma sig de θ, com θ sendo argumento desse número complexo. E percebamos o seguinte, pessoal. Quando a gente soma o x com o inverso dele, a gente obtém cis de θ mais cis de menos 1 elevado a θ. Perdão, cis de θ elevado a menos 1. Beleza? E um resultado muito interessante utilizando aqui as leis de Moivre, né, as leis de Moivry, não sei se é assim que pronuncia, né? O ponto é, utilizando essas leis, a gente observa que quando temos um expoente elevado a um número complexo, né, esse expoente aqui ele sai aqui multiplicando o argumento, né? Ou seja, sig de θ elevado a menos 1 é igual a sig de θ, né? Que é 1 vezes θ, e sig de θ elevado a menos 1 é sig de menos θ, né? Então temos o seguinte, x mais 1 sobre x, cis de θ, mais cis de menos θ, certo? Agora é só observar aqui a paridade das funções trigonométricas, né? Então temos aqui cis de θ é cosseno de θ, mais i seno de θ. Por outro lado, temos cis de menos θ, né? Cosseno de menos θ é igual a cosseno de θ, porque o cosseno de θ é uma função par, né? Então aqui a gente tem cosseno de θ. Por outro lado, o seno de θ é uma função ímpar, né? O seno é uma função ímpar, né? Então, seno de menos θ é igual a menos seno de θ. Então, aqui a gente tem menos seno de θ. Tá? E percebamos um resultado muito interessante, pessoal, que é o seguinte. A soma do número complexo com o inverso dele cancela aqui esse seno que tem a parte imaginária, né, que tem o número imaginário, e a gente obtém, né, vou colocar um pouco mais para cá, 2 vezes cosseno de θ, tá? Então, esse resultado nos ajudará muito. Por quê? Porque agora é só analisar esse valor aqui, né, na perspectiva de um cosseno. E como que a gente analisa isso, pessoal? Então vamos com calma. Aqui a gente tem 2 vezes o cosseno de algo, de algum θ, beleza? Vamos tentar analisar isso e chegar em algum cosseno, né? E é possível sim, tá bom? Então vamos lá. Percebamos o seguinte aqui, ó, nesse valor. Percebamos que ele tem aqui 2 mais raiz de 2 mais raiz de 3, certo? Raiz quadrada de 2 mais raiz de 3. A gente pode escrevê-lo da seguinte forma, tá? Podemos escrevê-lo da seguinte maneira. Se a gente colocar aqui o 1 mais raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 3 sobre 2 e dividir essa expressão toda por 2, tá? O que vai acontecer?
Esse 2 aqui a gente faz o MMC, né? Aqui fica 2 mais raiz de 3 mais raiz quadrada de 2 mais raiz de 3 sobre 2 e sobre 2, ou seja, fica sobre 4, né? Tudo isso. E a raiz quadrada de 4 é 2. Então, se a gente multiplicar aqui o 2, a gente vai encontrar o que o valor que a questão aqui ele nos mostra, tá? É só fazer as continhas que você vai encontrar exatamente isso aqui. Beleza? E por que eu estou fazendo todo esse processo? Porque a ideia, pessoal, é a gente induzir essa expressão à forma lá do cosseno do arco metade, tá? Qual que é a forma do cosseno do arco metade? É o seguinte, cosseno de alfa sobre 2 é igual a mais ou menos raiz quadrada de 1 mais cosseno de alfa sobre 2. E essa expressão E essa expressão aqui, em relação a essa, não são tão distantes, tá? Não são tão distantes. Por isso que eu estou fazendo essas transformações algébricas aqui, né? Aritméticas, na verdade. Enfim, então a gente encontra isso, 2 vezes essa raiz quadrada. Agora, pessoal, a gente observa aqui, né? Esse caso, né? Esse caso aqui, beleza? Então, o que temos? Temos o seguinte, esse caso aqui que a gente vai analisar, tá? Temos raiz quadrada de 2 mais raiz de 3 sobre 2, certo? Se a gente fizer o seguinte, a seguinte transformação, né? Colocar esse 2 para dentro da raiz, a gente vai obter 2 mais raiz de 3 sobre 4 dentro da raiz, né? Então a gente vai obter 1, né? Porque fica 2 sobre 4, fica meio, né? Fica meio mais raiz quadrada de 3 aqui sobre 2, né? Raiz quadrada de 3 sobre 2 elevado não, dividido por 2. Então isso aqui vai ficar raiz quadrada de 1 mais raiz de 3 sobre 2 dividido por 2. Pessoal, se a gente analisar essa expressão aqui, né, esse valor numérico em relação a esse, perceba que eles têm uma grande semelhança, só que no caso aqui temos um raiz de 3 sobre 2, né? E aqui a gente tem um cosseno de alfa. Ué, mas quando o cosseno de alfa é raiz de 3 sobre 2? Quando o alfa ele é igual a, né? Quando o alfa ele é igual a π sobre 6, né? Ou 30 graus, certo? Então, pessoal, o que, que implica tudo isso daqui? Implica que essa expressão aqui, se essa é o cosseno de 30 graus, então essa é o cosseno de 15, né? Porque esse é o arco metade. Então isso, pessoal, vai ser o cosseno de 15 graus. Ou o cosseno de π sobre 12. Tá? Mas a gente analisou essa, a gente precisa analisar essa expressão aqui inteira. Bom, aqui não é o cosseno de 15 graus? Então é só a gente colocar aqui na fórmula, né? Aqui é o cosseno de 15 graus, então teremos 2, 1 mais cosseno de 15 graus dividido por 2. Ué, mas essa é a mesma expressão aqui do arco metade, né? 1 mais cosseno de algo dividido por 2. Então, isso daqui, pessoal, é o cosseno, isso daqui é o cosseno da metade de 15 graus. Ou seja, tudo isso aqui, pessoal, vou até puxar para baixo, isso aqui vai ser igual a 2 vezes cosseno, até escrever com outra cor aqui, 2 vezes o cosseno de 15 graus divididos por 2, né? Ou seja, a gente coloca aqui em radianos, né? É igual a 2 cosseno de π sobre 24 em radiano, tá? Então, pessoal, a gente encontra, né, do resultado inicial, esse valor aqui é igual a esse valor aqui, tá? Vou até escrever isso, certo? Raiz quadrada de 2
mais raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 3 é igual a 2 vezes cosseno de π sobre 24, tá? Bom, pessoal, mas anteriormente a gente encontrou que x mais 1 sobre x é igual a 2 cosseno de θ. Então, temos o seguinte, que isso daqui é igual a 2 cosseno de θ, tá? Isso implica, portanto, né, 2 cosseno de algo, 2 cosseno de algo. Então, o θ só pode ser, só pode não, né, mas uma solução possível, né, seria esse, porque tem os pontos côngruos, né, mas aqui, né, temos o seguinte, que θ é igual a π sobre 24, né, porque o argumento de um número complexo, né, ele está ali no ciclo, né, trigonométrico, né, entre 0 e 2π radiano, né. Enfim, então encontramos aqui que θ é igual a π sobre 24. Acabou a questão? Lógico que não, né? A gente precisa calcular essa expressão aqui, x elevado a 2024, tá? Bom, temos o seguinte, se a gente já sabe qual que é o sig de θ, né? Basta aqui que nós elevemos, né, o número complexo, né, a 2024. Então temos o seguinte, vamos resolver com outra cor aqui agora, x elevado a 2024, aí segue a mesma ideia, é igual a cis de 2024 θ, e x elevado a menos 2024 é igual a cis de menos 2024 θ. Tal que a soma deles vai dar 2 vezes cosseno de 2024 θ, né? Então, x elevado a 2024 mais 1 sobre x elevado a 2024 é igual a 2 vezes cosseno de 2024 θ. Mas quem é o θ? O θ é o π sobre 24, né? Então, aqui temos que, vamos até copiar aqui, né? Essa expressão em x vai ser igual a 2 vezes cosseno de 2024 π sobre 24. Agora é só fazer essa conta, né? Façamos da seguinte forma. Podemos pensar que aqui temos 240, né? Como isso aqui é rascunho, então eu vou fazer até de branco, né? 24 é 2.400, temos o 2.400, menos, aí a gente pode até subtrair aqui por 360, né? O 2.400 é 24 vezes 100, né? Aqui é o 360, é 24 vezes 15. E aqui a gente tem agora 2040, né? Agora é só subtrair por... Pode ser 12, né? Pode ser 12 ou pode ser 24 mesmo, né? A gente tem aqui 15, pode ser 24 mesmo. Menos 24, né? 24 vezes 1. Então a gente tem o seguinte aqui. 2040, 2020, 2016 é igual a 24, 100 menos 15, 85. 24 vezes 84, tá? Mas a gente não quer o 2016, a gente quer o 2024, então 2016 mais 4, 8, né? Mais 8 é igual a 24 vezes 84 mais 8, tá? Então, com essas continhas aqui, né? Obtemos o seguinte, que x elevado a 2024 mais 1 sobre x elevado a 2024 é 2 vezes o cosseno do seguinte, 24 vezes 84 dividido por 24, ou π, né, no caso, vai ficar 84π, né? Mais 8 sobre 24π, né? 8π sobre 24. 8π sobre 24 é π sobre 3,
Bom, pessoal, um arco mais duas vezes, né, 2kπ, né, para qualquer k inteiro, né, a gente obtém que é igual ao cosseno desse arco, né, desse arco aqui. Então fica 2 cosseno de π sobre 3, tá? E bom, cosseno de π sobre 3 a gente conhece, né? Cosseno de 60 graus, que é meio. Então, a gente encontra, pessoal, que x elevado a 2.024 mais 1 sobre x elevado a 2.024 é igual a 1, tá? Essa é a resposta. Então, obtemos aqui esse resultado. Beleza, pessoal? E isso daqui é igual a 1. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Aqui um problema muito interessante e que com certeza seria inviável fazer no braço, né? Ou qualquer outra técnica assim, pelo menos essa é a mais tranquila que eu conheço. E é isso, tamo junto, é nóis.